bem-vindos ao dia 28 deste maravilhoso programa Dar. E hoje é um Shabbat, assim que Shabbat Shalom para todos os meus irmãos. Shabbat Shalom. Quero dar as boas-vindas a este programa ao nosso irmão Abel, de San Diego, junto com todos aqueles que não conhecemos, que estão fazendo este programa pela primeira vez, damos as boas-vindas, e também ao irmão Javier Eraço e a toda a família. Sejam os irmãos. Quem mais poderíamos falar da família de Xavier? Seu irmão, não? Seus irmãos? Seu irmão, sua esposa e todos os que estejam justamente aí em seu país, Honduras, damos as boas-vindas a este programa Dar e damos todo o ânimo. Já todo este caminho que recorremos até aqui, já que estamos no dia 28, já tem esse caminho desbravado, porque se nós chegamos até aqui, qualquer um pode fazê-lo. Vejam, se eu e todo o grupo chegamos até aqui, qualquer um pode fazê-lo. E realmente é assim, cada vez os que se somam é mais fácil, porque já tem um caminho feito por aqueles que já começamos como super valentes, eu devo dizer, os que começamos desde o princípio. Assim que, bom, são bem-vindos, nunca é tarde. E se você está vendo isso pela primeira vez, esse é o dia em que tem que começar. Se não é hoje, amanhã, mas realmente te convidamos a que comece este maravilhoso programa que vai mudar, vai transformar completamente tua vida. No dia 28, vamos falar deste tema tão especial. Já falamos justamente de vários temas. O que é o Shabbat, que é o dia especial, que o Criador do Universo criou para que tenhamos uma comunhão especial com Ele, para que tenhamos um espaço especial com Ele, uma relação especial, um espaço de tempo para o homem, a serviço do homem. E justamente este dia de hoje é um desses espaços especiais, o Shabbat. Também já falamos que a autoridade divina está composta por dois seres, que é o Pai e o Filho. E também falamos que o Pai é realmente o Pai e que o Filho é realmente seu Filho. E agora vamos avançar a quem é o Espírito Santo, porque seguramente esta pergunta ficou dando voltas em tua mente. Se o Pai é o Pai, é uma pessoa, se o Filho é o Filho e é uma pessoa, então quem é a terceira pessoa de que tanto falam todas as religiões cristãs? Quem é a terceira pessoa? Será que é uma força? Será que é um poder? Será que é uma influência? Ou será que realmente é outra pessoa? Isso justamente é do que vamos falar no tema de hoje. Mas, antes de entrar completamente neste tema, eu quero te recomendar que, se realmente este tema começou a te impactar e de tudo o que você já escutou, que entre em nosso website www.laverdadeeterna.com e também www.laverdadeeterna.com/por, que é a página em português, e busque o vídeo O Outro Consolador, de Leslie Silva, minha esposa, para que complemente o que vai escutar hoje. O Espírito Santo é uma pessoa, que é um tema muito completo do que se vai falar hoje. O Espírito, a água e o sangue, que é especificamente sobre um ponto deste tema. E também Cristo e sua justiça e todos os demais temas. Justamente há um vasto material para que você possa se aprofundar no que hoje vamos apenas tratar, sem aprofundar muito. Antes de começar o tema, quero lhes dizer que hoje pesei 99 quilos. Assim que emagreci 9,5 quilos. Emagreci 9,5 quilos. Quanto você pesou hoje, Leslie? 50 quilos. E quem é o que mais emagreceu neste grupo? Digam-me o número, sim? 5 quilos. 5. Brenda, quanto? 11 quilos. 11. Brenda, muito bem. Não, eu. Ah, você 11. E eu 7,5. Ah, você 7,5. 7,5. Uau. Bom, muito bom, realmente. Excelente. A função deste programa não é emagrecer. A função deste programa é purificar-nos, mas justamente para nos purificar devemos nos desprender das toxinas que temos. E isso que estamos perdendo são toxinas. São justamente acumulados de elementos que comemos e que o corpo guardou e agora estamos eliminando.
Assim que, muito bem, isso é para te animar e para te mostrar que justamente nos sentimos muito bem, como você vê, radiantes, muito bem, e te animar, porque este programa é realmente fantástico. Não esqueça de tomar teus sucos, água, e já viu o programa de ontem, o 27, porque estamos no dia 28, o 27. Nesta semana vamos mudar um pouco a dieta, vamos eliminar o leite de alpiste, porque vamos nos purificar, vamos purificar o fígado. Depois vamos voltar com o leite por umas 2 semanas, depois que entre outra vez a purificação. Mas essa semana devemos eliminar o leite de alpiste. Hoje pode tomar, amanhã já falarei sobre o assunto, porque vamos justamente tomar muito suco de maçã, como você já viu no programa anterior, assim que não haverá leite de alpiste. Mas podem tomar mais suco de maçã. Podem tomar muito mais de 2 litros se quiserem. Assim que substituam o leite de alpiste por suco de maçã. Isso é o que estaremos tomando. Depois da limpeza de fígado que vamos realizar, podem voltar a tomar leite de alpiste por 2 ou 3 semanas. Depois vamos realizar outra limpeza e depois virão as ameixas. E depois virão as ameixas, que será justamente a finalização deste maravilhoso programa DAR. Primeira parte, não, porque esta é a primeira parte dos sucos. Depois segue a parte da alimentação sana, porque você não fará este plano para voltar a comer a comida que faz mal, aquela porcaria que estávamos acostumados a comer outra vez. Muito bem. Então a pergunta é, quem é o Espírito Santo? Será que se há 2 seres divinos, o Espírito Santo é uma força que deles emana? Será que há algo entre eles 2 que tem e é um poder? Quizá uma eletricidade? Ou quizá são os anjos, como alguns dizem, quizá sejam os anjos que vêm fazer o trabalho que Deus lhes envia para fazer? Ou será que realmente é uma pessoa? Uma pessoa divina, não como nós. Será que é realmente uma pessoa divina, o Espírito Santo? Isso é o que vamos estudar hoje, brevemente, no dia de hoje. Mas vamos fazer primeiro... vamos estudar alguns textos que são muito importantes para começar a entender isso. Vamos primeiro a 1 de João, capítulo 6, versos do 6 ao 10. E vou ler na Reina Valera 1960. 1 de João, capítulo 5, versículos 6 ao 10. E diz assim: Este é Jesus Cristo, ou seja, Yeshua, que veio mediante água e sangue. Não mediante água somente, senão mediante água e sangue. O Espírito é o que dá testemunho. Quem é o que dá testemunho? O Espírito. Recordem isso. O que dá testemunho é o Espírito, porque o Espírito é o quê? O Espírito é a verdade. Então, aqui há uma definição muito importante. É muito importante esta parte e quero deixar gravada em tua mente. O que é o Espírito? A verdade. O que é o Espírito? A verdade. Quem é o que dá testemunho? O Espírito. Quem é o Espírito? A verdade. Porque a Bíblia define de uma forma categórica. O Espírito é a verdade. Depois vem o versículo 7 que diz, porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Definição perfeita da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Essa é a definição bíblica apóstata, cristã, do que é a Trindade. Não vou desenvolver muito este versículo, o único que você tem que fazer é buscar na internet que tão certo seja este texto. Não há forma de que eu possa te provar algo. Você tem que provar sozinho. Busque em internet se realmente este texto estava nos manuscritos ou foi agregado e em que século. Tudo você encontrará facilmente. Eu te digo apenas por cima, esse texto foi agregado no ano 1500, mais ou menos, porque não existia antes, e foi agregado justamente para uma versão de Erasmo. Assim que esse texto jamais
jamais existiu nas Escrituras. Obviamente, todas as versões modernas que vêm agora eliminam, porque é mais que óbvio que é um texto absolutamente super adulterado. Nunca existiu, jamais João escreveu. E não é porque eu diga, senão porque você mesmo pode comprovar buscando na internet. Mas, de toda forma, se tem uma Bíblia católica ou outra Bíblia de qualquer tipo, vai encontrar que esse texto não existe. Ou que simplesmente há um sinal e embaixo diz que esse texto foi agregado em tal ano por tal pessoa. Mas, sigo lendo, diz, versículo 8. E 3 são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. E diz, versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, por exemplo, o de João, por exemplo, o dos apóstolos, por exemplo, o de Moisés, ou ainda, por exemplo, o testemunho que eu estou dando, o que eu mesmo estou dizendo. Se recebemos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de quem? De Deus, obviamente, é o maior de todos, porque este é o testemunho com que Deus ha testificado acerca de seu Filho. Isso estudamos na semana passada. O que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. O que não crê em Deus o fez mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Então aqui não é questão de crer em um homem, senão crer em quem? Em Deus, exatamente em Deus. Assim que se nós aceitamos o testemunho de um homem, como não vamos aceitar o testemunho de Deus, que é o maior de todos? Agora, se alguém coloca em dúvida o testemunho de um homem, aqui não diz nada. Mas se alguém coloca em dúvida o testemunho de Deus, o que acontece? Fez Deus mentiroso? Então, justamente é o que não devemos fazer. Fazer Deus de mentiroso. Então, já sabe que este texto está completamente adulterado. Agora vamos, para que veja as palavras de Yeshua, vamos ao que é o texto, um dos meus preferidos textos das Escrituras. Realmente eu amo este texto, assim como me escutam. E é justamente João, capítulo 8. Assim que abram suas Bíblias em João. Este texto é chave na doutrina da salvação. Esse texto que pode te salvar. Esse é o texto que, por não crer no que diz o Mestre Yeshua, pode te levar a se perder e não ter a vida eterna. Recordem o que acabo de dizer, esse texto de João 8 é um texto para estudar, 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 porque é realmente fascinante. E, pessoalmente, é um dos meus preferidos. João capítulo 8, versículos 12 adiante, vamos ler agora do 12 ao 19 e depois outros mais. Diz assim: Jesus falou uma vez mais ao povo e disse... Quem está falando? Jesus, Yeshua. Eu sou a luz do mundo. Já vem porque é um dos meus textos preferidos. Aqui é onde ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Yeshua. Queremos estar na luz, temos que estar com o Mestre. Se vocês me seguem, não terão que andar na obscuridade, porque terão a luz que leva à vida. O que diz o Maestro? Se nós seguimos ele, vamos estar na luz. Se nós não seguirmos ele, estaremos onde? Em trevas. Agora vamos ler o 13. João 8:13. Os fariseus responderam. Recorde dessas palavras. Fariseus responderam. Porque, bom, eu vou dizer mais tarde. Os fariseus responderam. Tu fazes essas declarações acerca de ti mesmo. Um testemunho assim não é válido. Diz, veja, teu testemunho, mas se você é um homem como nós, não tem nem estudo como nós temos, não é um fariseu, não é um pastor, não é um sacerdote como somos, não é um doutor, nem sequer em teologia, medicina, engenharia, nada. Diz, quem vai crer em você? Quem vai acreditar? Você faz essas declarações acerca de si próprio. Você crê, não mais, apenas você crê. Um testemunho assim não é válido. Estas afirmações, sim, são válidas, ainda que eu diga de mim mesmo, respondeu Jesus. Pois sei de onde venho e para onde vou.
Mas isso é algo que vocês não sabem de mim. Diz, vocês são os ignorantes. O que estou dizendo, sim, é muito válido. Por quê? Porque sei de onde venho e onde vou. Eu pergunto, você sabe de onde vem e onde vai? Queremos saber de onde viemos e aonde vamos? Esse é o maior problema do ser humano. Se deprime e realmente, às vezes, chega a tirar a vida porque não sabe nem de onde veio, nem onde vai. Em primeiro lugar, de criança, ensinaram que vinha do macaco e depois ensinaram que quando se morria ficava como comida de vermes, ou por aí, os que se portar mal, vai para o inferno por séculos e séculos e séculos, e se portar bem por aí, você pode ir ao céu e estará com os anjinhos aí, esses anjinhos que estão cantando com uma harpinha sentados numa nuvem. Talvez essa seja a imagem que tenhamos ou não, a imagem que nos deram desde crianças. Se portar mal, ao inferno com um diabinho, com um tridente, queimando para sempre. Mas se você se portar bem, vai ao céu com outro tipo de anjos mais bonitos, sentados numa nuvem, tocando uma harpa. Super entediante, que a ninguém interessaria esse céu. Ou sim, o céu católico ou cristão é um céu muito entediante, que parece deprimente. As pessoas não sabem nem para onde ir, qual é o mais divertido às vezes. Mas esses são os critérios humanos, porque Yeshua diz, vocês não sabem de onde vêm nem onde vão, mas eu sim sei de onde venho e aonde vou. Versículo 15. Vocês me julgam com critérios humanos, mas eu não julgo ninguém. E se eu fizesse, meu juízo seria correto em todos os sentidos, porque não estou sozinho. Aí começa algo fascinante que o mestre dirá, Yeshua. Diz, realmente, vocês julgam tudo por critérios humanos. O que são os critérios humanos? O que te ensinaram, o que me ensinaram? O que comíamos não era critério humano? Totalmente, o que comíamos era critério humano. Diziam, tem que comer isso, essa é a pirâmide da comida, uma porção de carne, uma porção de cereal, cozido, tudo cozido. Essa é a alimentação ideal para o ser humano. Uma porção de leite, quanto mais leite tomar, mais cálcio terá. E se tem cálcio, terá ossos duros e mais poderosos que pode no planeta. Isso não diz a medicina moderna? Não diz isso? Diz isso a medicina moderna ou não? Isso é verdade? A medicina moderna diz, vou fazer uma pausa aqui totalmente fora do tema. A medicina moderna diz, quanto mais leite os ossos você terá como? Mais fortes. Mais fortes, mais leite, ossos mais fortes. Querem ser poderosos, os fisiculturistas querem ser poderosos, o que tem que comer? Carne de frango, carne de boi, o que seja, carne, como diz uma vez. Diz, de onde tiram suas proteínas? Dizem, de onde tiram suas proteínas? É o conceito humano. Querem ler realmente o que diz a palavra de Deus acerca de onde tiramos a força? Querem ver? Ok, vamos ver. Então vamos a Jó. Isso está totalmente fora do tema. O tema aqui é encontrar o que estou buscando em 1 minuto. Jó 40, 15. O que eu vou dizer antes de ler esse texto? Que a medicina moderna, o conceito humano, diz que quanto mais cálcio você tome, quanto mais você comer produtos que tenham proteína, seus ossos serão mais fortes, não? E mais musculatura, não? Estamos de acordo nisso? Ok, vamos ver o que diz o Criador. Vamos ver se o conceito humano é dos fariseus, equivocado como sempre. Jó 40:15 diz, lance teu olhar a Behemoth, a quem fiz igual que a ti. Sou o Criador. Não sei se quer dizer se fez tanto ele e você ou se fez igual a você. Creio que diz que fez igual a você, ou seja, para comer o mesmo. Esse é o meu conceito do que diz. Mas vamos seguir. O ponto que quero ler é o seguinte. Come erva como um boi. O que come Behemoth? Erva. Ou tira do leite da vaca? Ou será que come frango? Ou será que come proteína especial?
O que come behemoth? O que come? Leiam-me. Erva, erva, erva. E diz, veja que fortes são seus lombos e o músculo do seu ventre. Seu rabo é tão forte como um cedro. Um cedro. Alguma vez viram um cedro? Porque sabem que, na realidade, não sabem nem o que é um behemoth. Vou dizer o que é um behemoth. Um behemoth é o maior dinossauro que existiu na Terra. Entendem? Agora não existe mais. Mas behemoth é justamente um dinossauro desses de ossos grandes, que tem terrível... Que animal tem um rabo que é grande como um cedro? Imaginem. Em algumas Bíblias traduziram como um hipopótamo. Vocês alguma vez viram o rabo de um hipopótamo? Parece o rabo de um porco, é assim. Creem que isso é um cedro? Não é nem a folha de um cedro. Um cedro, estamos falando de uma árvore impressionante. Não estamos falando desses cedros comuns que usam para fazer papel nem móveis. Estamos falando do cedro do Líbano. Disso fala a Bíblia, não? Um cedro do Líbano eram troncos imensos assim. Imaginem o rabo desse animal. Pensam que era um hipopótamo? Não há animal assim. Vamos seguir lendo. Diz, seu rabo é tão forte como um cedro. Os tendões de seus músculos entrelaçam, seus ossos são tubo de bronze. Tinha osteoporose esse animal? Necessitava de leite para osteoporose, por problemas de osteoporose esse animal? Diz que tinha ossos que eram inquebráveis. Suas extremidades são barras de ferro. De onde veio toda essa estrutura? Comendo o quê? Erva como boi. Está compreendendo o conceito equivocado dos homens? Agora está compreendendo um pouquinho o conceito equivocado dos homens? Comendo erva, mas os homens dizem, não, coma carne, para que seja forte. Deus diz, não, coma erva, para que seja forte. Sigo lendo. É um excelente exemplo da obra de Deus e seu Criador é o único que pode ameaçá-lo. Nem sequer o ser humano poderia fazer nada a esse terrível monstro que tinha uns ossos de bronze, como de ferro, comia só erva. Você gostaria de ser forte como esse animal? Isso dei como um exemplo mais próximo do tema. Está bom, não? Eu dei como um exemplo para os que dizem, eu tenho que tomar meu cálcio, porque meu doutor me disse. Porque meu doutor me disse? Bom, esse doutor é justamente o fariseu de quem está falando Yeshua aqui. Vocês têm conceito de homem? Permanentemente conceito de homem? Bom, eu tenho que comer meu arroz, porque senão me sinto mal. Se não como meu arroz, é como que me sinto mal. Se não como um pedaço de carne, de pão, não posso viver. Bom, acabo de atirar por terra qualquer excusa que você coloque. O animal mais forte da terra, que diz que o único que poderia domá-lo é Deus, come o quê? Erva. Ficou claro esse conceito? Ok. Isso sim que não podem discutir, mas ninguém. Tudo o que necessita esse animal para formar seus músculos, seus ossos de ferro, de bronze, terrível força que tem, tira de onde? Do pasto, das ervas, do que estamos comendo agora. Muito bem, seguimos. Paramos no versículo 15. Volto a ler, diz, vocês me julgam com critérios humanos, mas eu não julgo ninguém. E se eu fizesse, meu juízo seria correto em todos os sentidos, porque não estou só. Diz Yeshua, eu não estou só. O Pai, quem me enviou, está comigo. Quem estava com ele? Isto quero gravar a fogo. Havia alguém que acompanhava Yeshua HaMashiach. Quem era? O Pai. O Pai. Não é porque eu diga, não é porque venha um sacerdote dizer, não é porque um pastor diz, é porque ele mesmo está dizendo. Ele diz que quem o acompanhava era o Pai. E diz que o mesmo que o enviou é o que o acompanhava. Estão vendo o que diz, não? Quero marcar isto porque isso é fundamental para entender o Espírito. É fundamental para entender o Espírito, que é o ponto. Diz que o mesmo que o enviou é o que o acompanhava nesse momento. Sigo lendo. A mesma lei de vocês estabelece que quantas pessoas?
Duas. Está escrito na Bíblia, não diz três, diz duas. A matemática de Yeshua diz, eu e meu pai somos dois. Eu e meu pai somos dois. E um são dois, não são três. Não diz meu pai, eu e o Espírito Santo. Diz meu pai e eu somos dois. Dois. E está escrito o número 2, porque pelas dúvidas diz, se duas pessoas concordam em algo, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou eu sou uma das testemunhas, e meu pai que me enviou é o outro. Quantas testemunhas há? Uau, isto sim é impressionante. Eu poderia me deter apenas nesse texto e fazer 1 hora explicando esse texto, mas quero que você comece a captar a ideia. Yeshua diz 2, o que me enviou está comigo. E há 2 testemunhas, somente o pai e eu, ninguém mais. E diz, justamente ao haver 2 testemunhas é verdadeiro. E o que diz ao princípio? Que diz, o Espírito é a testemunha. O que lemos no princípio? O que lemos no princípio? Que diz, o Espírito é o que dá testemunho. Quem é que dá testemunho? O Espírito. E aqui diz que, quem é que dá testemunho? Uma testemunha. E aqui diz que quantas testemunhas há? 2. Quem são? O Pai e o Filho. Não disse eu? Está escrito. Bem simples como a erva de Behemoth. Bem simples. Sigamos lendo. E diz, eu sou uma das testemunhas, e meu pai que me enviou é a outra. Onde está teu pai? Perguntaram. Jesus contestou, como vocês não sabem quem sou eu, aí está justamente o X desta questão. Yeshua disse aos mestres da lei, aos pastores, fariseus, sacerdotes, a todos que ensinam religião, disse, vocês não sabem o que não sabem. Quem sou eu? Aí está o segredo de entender isso e entender todos os temas bíblicos, é que vocês não sabem quem sou eu. E Yeshua disse a eles que ensinavam a Bíblia, os escritos de Moisés, disse, vocês não sabem quem sou eu, tampouco sabem quem é meu pai. É óbvio, se não sabemos quem é ele, que é o filho, podem saber quem é o pai? Impossível. Se conhecessem a mim, a quem conheceriam? Também conheceriam meu Pai. Aqui está o segredo de toda a religião verdadeira, de toda a religião. E diferenciamos o que é uma religião falsa de uma religião verdadeira. Conhecer ao Pai e ao Filho. O que não conhece ao Pai e ao Filho não tem a verdade. Então Yeshua te disse, se você conhece a mim, conhece ao Pai. Se você não me conhece, não pode conhecer nunca o Pai. Versículo 20. Jesus disse tudo isso enquanto ensinava na parte do templo conhecida como a tesouraria, mas não o prenderam porque ainda não havia chegado o seu momento. Bom, agora vamos ao versículo 21. Vamos ao 21. Leiamos o 21. Mais tarde, Jesus voltou a dizer-lhes, eu me vou. E vocês me buscarão, mas morrerão em seu pecado. Onde eu vou, vocês não podem ir. Portanto, as pessoas se perguntavam, estará pensando em suicidar-se? O que quer dizer com não podem ir onde eu vou? Jesus continuou dizendo, vocês são de baixo, eu sou de cima. De onde é Yeshua? De cima. Do céu. Do céu. Muito bem, tenham em conta isso. Eu sou de cima, diz Yeshua, mas vocês são de onde? Daqui de baixo. Versículo 24. Por isso disse que morrerão em seus pecados, porque a menos que creiam que eu sou, que eu o quê? Que eu sou quem afirmo ser, morrerão em seus pecados. Quem eres? Lhe perguntaram. Quem eres? Quem é? Eu sou. Quem é? Quem eu sempre disse que era. Tenho muito para dizer acerca de vocês e muito para condenar, mas não farei. Pois digo só o que ouvi de quem me enviou, e ele é totalmente veraz. A quem escutava o mestre? A quem? O pai. Somente a quem, se tivessem 3 pessoas, teria escutado a quem mais? Ao Espírito? Ao Deus Espírito. Mas diz que, a quem ele diz aqui que escutava? Somente ao meu pai eu escuto, somente ao meu pai. E ele, não eles, ele é totalmente veraz. Porque
Versículo 27. Mas eles continuavam sem entender o que lhes falava sobre seu pai. Obviamente, continuam sem entender, como todo mundo cristão segue sem entender. Por isso Jesus disse, quando hajam levantado o Filho do Homem na cruz, então compreenderão que eu sou. Eu não faço nada por minha conta, senão que digo unicamente o que o Pai me ensinou. Quem ensinou ao Filho? O Pai. E vocês pensam que o filho poderia ser mentiroso e dizer, o pai não me ensinou nada. Eu estou dissimulando isso, porque sou um ser coeterno com o pai. Então ele não me ensinou nada. Poderia ser que Yeshua seja mentiroso? Não, porque faríamos não apenas Yeshua mentiroso, senão que também o pai mentiroso. Mas diz que tudo o que o filho sabe, quem ensinou? O pai lhe ensinou. E segue dizendo o versículo 21. E o que me enviou está comigo. Quem é o que estava com ele? O Pai. Isso está já várias vezes afirmando de uma forma positiva e expressa de que o que o enviou é o que estava com ele. Diz, e o que me enviou está comigo, não me abandonou, pois sempre faço o que a ele agrada. Então muitos dos que ouviram suas palavras creram nele. É justamente a doutrina mais espetacular o que acaba de escutar. Duas pessoas na verdadeira deidade, o Pai e o Filho. Mas vamos avançar até o versículo 59 nesta leitura. Versículo 31. Jesus disse aos que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se se mantiverem fiéis aos meus ensinamentos. Pergunto, para ser discípulos fiéis de Yeshua, o que temos que fazer? Tem que manter-se. Manter-se como? Fiéis. Fiéis ao quê? Aos ensinamentos de quem? De Yeshua, de Jesus, ensinamentos de Jesus, fiéis. E conhecerão a verdade, e a verdade vos fará livres. Essa frase é uma das mais usadas em todo o mundo, cristão e não cristão. É realmente assim, a verdade te faz livre. Quem disse isso? Yeshua disse, se vocês se mantiverem em meus ensinamentos, serão verdadeiramente meus discípulos. E realmente conhecerão a verdade, e essa verdade vai lhes libertar. Libertar de quê? Libertar da mentira. Do que pode nos libertar? Da mentira, porque a verdade nos liberta da mentira. Seja em qualquer aspecto da mentira. Seja a mentira alimentícia, seja a mentira religiosa, a mentira de doutrina, a mentira em qualquer aspecto da vida. Mas a verdade nos libera da mentira. E Yeshua disse justamente que ele ia nos dar a conhecer a verdade, está nos dando a conhecer a verdade. Versículo 33. Nós outros somos descendentes de Abraão, responderam esses fariseus. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vos fará livres? Disseram, mas se nós somos livres, o que diz este homem? Pensaram os fariseus, nós somos livres, somos orgulhosos. Veja, estamos na liberdade da lei que nos deu Moisés, estamos cobrindo todos os seus requisitos. Bom, vamos ver o que diz Yeshua, versículo 34. Jesus contestou, lhes digo a verdade, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Um escravo não é um membro permanente de uma família, mas um filho sim forma parte de uma família para sempre. Assim que se o filho lhes faz livres, vocês são verdadeiramente livres, ou serão verdadeiramente livres. Agora, quem é esse filho que pode nos fazer livres? Jesus, óbvio, bem claro, o versículo 37. Claro que me dou conta de que são descendentes de Abraão, ainda assim, alguns de vocês procuram me matar porque não tem lugar para a minha mensagem em seus corações? Será que há lugar para a mensagem de Yeshua em teu coração? Será que há lugar para nós, em nosso coração, a mensagem de Yeshua? A mensagem de Yeshua vai contra tudo o que está estabelecido ou não é assim? Até na própria medicina, na alimentação e na religião, a mensagem de Yeshua muda completamente tua vida. Mas será que há lugar em nosso coração para aceitar essa mensagem, que essa verdade nos faça livres? Versículo 39. Versículo 38.
Eu lhes conto o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho de seu pai. Uau! O que disse Yeshua? Ele está contando o que viu de quem? De seu pai. O que viu de seu pai, não de seu coeterno companheiro, senão de seu pai. Nosso pai é Abraão, declararam. Judeus de pura linhagem, imaginem, vestidos até com os 10 mandamentos postos, como se vê nos filmes, atados na cabeça, com todo o seu vestimento, todo o adorno, disseram justamente: nosso pai é Abraão, somos judeus de nascimento, o que vem dizer este senhor? Nosso pai é Abraão, declararam. Não, respondeu Jesus. Pois se realmente fossem filhos de Abraão, seguiriam seu exemplo. Em troca, procuram me matar, porque lhes disse a verdade. O que acontece quando alguém diz a verdade? Isso é automático, assim. Quando alguém diz a verdade, procuram matar-te. Se não te podem matar, querem te calar. Se não podem te calar, querem te ridicularizar. Mas sim, querem te apagar, porque justamente a verdade choca de frente com a mentira e se abre a luz, mas justamente este mundo é de trevas e ama as trevas. E ele disse: vocês procuram me matar porque eu disse a verdade, a qual ouvi de Deus. De onde vem a verdade de Yeshua? De Deus, o Pai? Abraão nunca fez algo assim? Não, vocês imitam ao seu verdadeiro pai. Aí se irritaram esses pastores, sacerdotes e fariseus e doutores. Disse: nós não somos filhos ilegítimos, responderam. Deus mesmo é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, senão que Ele me enviou. Por que não podem entender o que eu lhes digo? É porque nem sequer toleram ouvir-me, disse Yeshua. Nem sequer podem me tolerar, não podem me ouvir, não querem nem me escutar. Se vocês fossem filhos de Abraão, Abraão amou a mim, vocês amariam a mim, porque justamente eu estou cumprindo a ordem de quem me enviou, que é o Pai. Mas vocês não podem nem me escutar, não podem me tolerar. Versículo 44. Pois vocês são filhos de seu pai. E quem é o pai deles? O diabo. E lhes encanta fazer as coisas malvadas que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e sempre odiou a verdade, porque nele não há verdade. Então, se diz Yeshua que ele nos libera com a verdade, de quem nos libera em realidade? Do diabo nos libera? Ou somos filhos de Yeshua ou somos filhos do diabo. Não há posição intermediária. Aqui, nesta vida, não há posição intermediária. Ou somos filhos de Yeshua ou somos filhos de Satanás. E vem Yeshua e diz: eu quero te liberar da mentira, eu quero te liberar do engano do diabo para que passe a ser filho meu. Nasceu assassino desde o princípio e sempre odiou a verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, atua de acordo com sua natureza, porque é mentiroso e o pai da mentira. Quem é o pai de toda a mentira? Satanás. Versículo 45. Por isso é natural que não creiam em mim quando digo: qual de vocês pode com toda a sinceridade me acusar de pecador? E se lhes digo a verdade, por que então não me creem? Os que pertencem a Deus escutam com gosto as palavras de Deus, mas vocês não as escutam porque não pertencem a Deus. Por que não o escutavam, esses doutores, pastores e sacerdotes? Por que não o escutavam? Porque não pertencem a Deus. O que gritou esse grupo de pastores, sacerdotes e doutores? Samaritano! E com isso o ofenderam, porque Cristo não era samaritano, Cristo era judeu, e lhe disseram: samaritano, endemoniado! Replicaram: não viemos dizendo que estava possuído por um demônio? Não, disse Jesus, não tenho nenhum demônio, pois eu honro ao meu Pai.
E em troca, vocês desonram a mim. Observem que Yeshua está indicando aí que para honrar o Pai, a quem temos que honrar? Ao Filho, obviamente. Eles pretendiam honrar ao Pai que estava no céu, mas não podiam honrar. Se alguém pretende honrar ao Pai que está no céu, sem honrar ao Filho como Filho de Deus, está honrando realmente a Satanás. Porque para honrar ao Pai, há que honrar ao Filho, como o Filho que é verdadeiramente Filho. E disse Yeshua: e em troca, vocês desonram a mim, e ainda que eu não tenha nenhuma intenção de glorificar-me a mim mesmo, Deus me glorificará. E Ele é o verdadeiro juiz. Aqui vem a relação do mestre, que diz, quem é o verdadeiro juiz de todos? O Pai. Por isso o Pai dá todo o juízo ao Filho. Já falamos disso muitas vezes, que o verdadeiro juiz é o Pai, mas o Pai delega toda a sua autoridade de julgar ao Filho. Versículo 51. Lhes digo a verdade. Todo o que obedeça a meus ensinamentos jamais morrerá. Realmente você quer viver para sempre? Queremos viver para sempre? Devemos obedecer aos ensinamentos de quem? De quem? De Yeshua HaMashiach. Versículo 52. Agora estamos convencidos de que está possuído por um demônio, disseram. Agora sim, dizem, os pastores e sacerdotes disseram, agora sim estamos convencidos de que está possuído por um demônio, disseram. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz, o que obedeça aos meus ensinamentos nunca morrerá? Por acaso você é mais importante que o nosso pai Abraão? Ele morreu igual que os profetas? Você, quem crê que é? Quem você crê que é? E Yeshua contestou, se eu buscasse minha própria glória, essa glória não teria nenhum valor. Mas é meu Pai quem me glorificará? Se vocês dizem, Ele é o nosso Deus, é o que eu acabo de dizer, o que diziam esses pastores, sacerdotes, o que diziam e doutores? Ele é o nosso Deus, mas quem glorificavam na realidade? A Satanás. Em realidade, glorificavam a Satanás, porque estavam rejeitando o Filho. Então, por isso, Yeshua disse, vocês dizem, Ele é o nosso Deus, mas nem sequer o conhecem. Eu sim o conheço. E se dissesse o contrário, seria tão mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e o obedeço. Abraão, o pai de vocês, ou seja, o pai biológico de vocês, se alegrou enquanto esperava com ânsias minha vinda. Que vinda estava esperando Abraão? A vinda de Yeshua. Viu minha vinda e se encheu de alegria. Então as pessoas disseram, mas nem sequer tem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus contestou, lhes digo a verdade. Ainda antes de que Abraão nascesse, eu sou. E essa expressão, eu sou, se aplica para tudo. Eu sou. Eu sou. Quem é o Filho de Deus? Eu sou, disse Yeshua. Quem é o Deus de Israel? Eu sou. Quem é o Deus dos mandamentos? Eu sou. Permanentemente, eu sou. Nesse momento, tomaram pedras para apedrejá-lo. Iam matá-lo. Nesse instante, Yeshua ia morrer. Mas Jesus desapareceu da vista deles e saiu do templo. Ou seja, que quando um diz a verdade, o que acontece? As pessoas tomam pedras para apedrejá-lo. Seja psicologicamente, seja fisicamente, mas querem te matar. Vamos a Êxodo ver quem é esse eu sou. Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15. Êxodo capítulo 3. Tudo estou lendo da versão da Nova Tradução Vivente, versículos 13 ao 15. Quem disse Yeshua que ele era? Eu sou. Versículos 13 ao 15 dizem, mas Moisés voltou a protestar. Se vou aos israelitas e lhes digo, o Deus de seus antepassados, o quem? O Deus de seus antepassados me enviou a vocês. Eles me perguntarão, e qual é o nome desse Deus?
qual é o nome? Então, que responderei? Deus contestou a Moisés. Quem contestou a Moisés? Ou um anjo? Deus contestou a Moisés. Eu sou o que sou. Diga isso ao povo de Israel. Eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés, assim dirá ao povo de Israel. Yahweh, aí disse o nome. Que nome deu? Yahweh. O Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é meu nome eterno, o nome que deve recordar por todas as gerações. Então, Yahweh é Yeshua HaMashiach. Yahweh é Yeshua HaMashiach. Yahweh é Jesus. O que você conhece, esse é Yahweh. Mas o Pai também se chama Yahweh, assim que há dois Yahwehs. Mas Yahweh, que é o Filho, eu sou, o que está falando com Moisés, quem era? Yeshua HaMashiach, o Filho, óbvio, porque quantos mediadores há? Há um só mediador entre nós e o Pai, que é Yeshua, permanentemente Yeshua. Vamos a João, capítulo 14. João capítulo 14. Mas quando alguém diz a verdade, pegam pedras. Em seguida, as pessoas. Quem são? Os sacerdotes, os pastores e os doutores que pegam pedras. O que acabo de ler, antes de ir a João, vamos a João capítulo 14. Enquanto buscamos, o que acabo de ler justamente, por isso é meu capítulo preferido, João 8, é uma discussão entre um membro de La Verdade Eterna contra um trinitário. Yeshua, membro de La Verdade Eterna, discutindo com os grupos de trinitários que acreditavam em seu Deus. E Yeshua está dizendo, não, eu sou o Filho de Deus, e somos dois, e os outros não acreditavam. Acreditavam que ele não era o Filho de Deus, e acreditavam que tinha que morrer por isso. Por isso eu gosto tanto, porque é uma discussão e Yeshua diz, não somos um, não é um Deus em três pessoas, nem é um Deus que se multiplica em três partes, não. Sou eu e meu Pai, somos dois. E as demais pessoas que não quiseram aceitar a mensagem pegaram pedras. Justamente o capítulo 8 de João, por isso me encanta tanto. Gravem minhas palavras. João 8 é uma discussão entre uma pessoa que não crê na Trindade e crê em dois deuses, duas pessoas divinas, e uma pessoa que crê em um só Deus ou em três pessoas que se forma um só Deus de toda forma. João, capítulo 14, versículos 1 a 31. João, capítulo 14, versículos 1 ao 31. Ou seja, vamos ler todo o capítulo, diz. E vamos analisando os textos o mais rápido possível, porque o tempo vai avançando. Não deixem que o coração se encha de angústia. Confiem em Deus e confiem também em mim. Em quantas pessoas há que confiar? Em duas. Duas pessoas. Deus, que justamente está fazendo referência ao Deus Pai, a Yahweh Pai, e confiem também em quem mais? Em mim, que é Yahweh Filho, e Yahweh Filho, Yeshua HaMashiach. No lugar de meu Pai, há lugar mais que suficiente. Se não fosse assim, acaso teria dito que ia preparar algum lugar? Quando tudo esteja pronto, voltarei para levá-los, para que sempre estejam comigo onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho que leva aonde vou. Não, Senhor, não conhecemos, disse Tomé. Nem temos nem ideia de onde vai. Como vamos conhecer o caminho? Jesus contestou, eu sou, sempre eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não é por meio de mim. Quem está sempre na frente do Pai? Yeshua HaMashiach, eu sou. Se vocês realmente me conhecessem, também saberiam quem é meu Pai. De agora em diante já o conhecem e o viram. Felipe contestou, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos conformados? E Yeshua respondeu, Felipe,
estive com vocês todo esse tempo e todavia não sabe quem sou. Os que viram a mim, viram o Pai. Então, como me pede que lhe mostre o Pai? Este texto sempre foi uma confusão para algumas pessoas que dizem, vê, o Pai e Yeshua a mesma pessoa, e não se dão conta de que Yeshua está dizendo, se vê a mim, vê o meu Pai, porque eu sou a imagem mesma do meu Pai. Eu sou a própria imagem, eu sou amor como meu Pai, eu guardo a lei como meu Pai, eu sou Deus, como quem? Como meu Pai. E se vem a mim, viram o Pai. Não está dizendo que é a mesma pessoa, está dizendo que ele é a viva imagem de seu Pai. Acaso não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Onde está o Pai? Nele, estava com ele, acompanhando o que o enviou. As palavras que eu digo não são minhas, senão que meu Pai que vive em mim, quem vivia nele? O Pai faz sua obra por meio de mim. Só creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Diz Yeshua, eu vou colocar de uma maneira muito simples. Creiam que meu Pai está comigo e que o que eu faço, faço pelo meu Pai. E que realmente quem me acompanha é meu Pai e que meu Pai vive em mim. Isso creiam, diz. Creiam nisso, porque se não creem nisso, não podem conhecer nem a mim, nem ao Pai. Só creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou ao menos creiam pelas obras que viram eu fazendo. Lhes digo a verdade. Todo o que crer em mim fará as mesmas obras que eu tenho feito e ainda maiores, porque agora vou estar com o Pai. Vejam que não era a mesma pessoa. Diz, agora vou estar com o Pai. Podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho dê glória ao Pai. No nome de quem há que pedir as coisas? Do Filho, para que o Filho dê glória ao Pai, sempre a mesma cadeia. O Pai, o Filho, nós. Essa é a única 3 pessoas que existem. Não existem outras pessoas de uma trindade. Existe o Pai, o Filho e a raça humana. Neste caso, nesta relação. Diz, versículo 14, é certo, peçam-me qualquer coisa em meu nome e eu farei. Quem faria as coisas? Diz, peçam em meu nome e eu mandarei alguém para fazê-las? Não. Quem fará? Eu farei. Versículo 15, se me amam, obedeçam meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro advogado defensor, que estará com vocês para sempre. Aí partem os que justamente utilizam este versículo para dizer, vem, é outro. Não é o Pai, não é o Filho, vai enviar outro advogado defensor. Mas o que não entendem é o que diz todo o contexto e o que realmente diz a palavra outro no idioma original. Essa palavra outro no idioma original é a palavra allos em grego. E allos significa de outra forma, de outra maneira. Então Yeshua está dizendo, eu vou fazer, mas de outra maneira. Vocês já não me verão, mas eu farei o que estou prometendo, porque estarei pessoalmente com vocês. Mas isso ele vai explicar, diz. Versículo 17. Me refiro ao Espírito Santo que envia toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o busca nem o reconhece. Qual é o problema do mundo com o Espírito Santo? Qual é o grande problema? Não o busca nem o conhece. Nem o busca nem o reconhece. Mas vocês, sim, o conhecem. Disse aos discípulos, vocês vão receber porque vocês o conhecem. Porque agora ele vive com vocês. E depois estará em vocês. Aqui há 2 palavras fundamentais. Ele vive com vocês e estará em vocês. Mas vocês o conhecem. Eu vou enviar, mas já vive com vocês. Por que vão reconhecer? Porque já está com vocês e estará eu posso estar com uma pessoa e estar em uma pessoa, é entrar na pessoa. Eu posso ter isto comigo,
Ou posso ter isso em mim e guardo, por exemplo, um exemplo, tenho dentro de mim. Ou, em todo caso, uma fruta seria mais indicado, não uma maçã. Eu posso ter uma maçã comigo ou posso ter a maçã dentro de mim. Onde está a maçã? Dentro. É para que vocês compreendam a diferença. Diz Yeshua, vocês o conhecem porque vocês o aceitaram. E quem era esse que ele acaba de dizer? Não faz falta nem que eu diga. Disse, o mundo não pode receber porque não o busca nem o reconhece, mas vocês sim o conhecem, porque agora ele vive com vocês. Agora, neste momento, ele vive com vocês. E depois estará não com vocês, senão em vocês. Não os abandonarei como órfãos, virei a vocês. Quem é esse que disse que ia vir afinal? Quem é o outro Consolador? Absolutamente claro, disse, eu virei de outra forma, já não vão me ver de carne e osso. Porque não estarei com, estarei em, não estarei com, estarei em vocês. Não vos abandonarei como órfãos, virei a vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês sim me verão. Por que vamos vê-lo? Porque justamente o reconhecemos, o vemos, vemos o trabalho dele dentro de nós. Dado que eu vivo, vocês também viverão. Quando eu voltar à vida, vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e eu em vocês. Vejam. Yeshua está dizendo neste parágrafo, meu Pai está em mim, eu estou em meu Pai, mas vocês estão em mim e eu estou em vocês. Justamente é a mesma relação que sempre se ensinou em todos os outros temas. O Pai, o Filho, nós. O Pai está no Filho, o Filho está em nós, nós estamos no Filho e o Filho está em seu Pai. Volto a ler. Diz, quando eu voltar à vida, vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e eu em vocês. E ressalta, vocês em mim, eu em vocês. Vocês em mim, eu em vocês. Não há outra pessoa. Vocês em mim, eu em vocês. Eu virei, eu estarei em vocês. Eu serei o outro Consolador, mas de outra forma, já não visível, já não de carne e osso, já não o Filho do homem, senão o Filho do Deus divino onipresente, em Espírito Santo, que vai estar em vocês. Não vai estar com vocês, estará em vocês. Como o Espírito Santo do meu Pai está em mim. Porque onde estava o Pai? Onde estava o Pai? No céu. Estava no céu, mas ele disse que estava nele. Como o Pai estava no céu e estava nele ao mesmo tempo? Como é isso? Por seu Espírito. Porque Deus é um ser onipresente. Nós somos onipresentes. Onde está nosso espírito, que é nossa mente, que são nossos pensamentos, está nosso corpo. Podemos pensar em outra coisa, mas nossa mente está aqui. E não podemos tirá-la do corpo. Mas o Senhor pode tirar sua mente, que é seu espírito, e colocar não somente em outro lugar, senão que em todos os lugares ao mesmo tempo, como Ele quiser. Porque isso se chama onipresença. Estar presente em todas as partes do universo ao mesmo tempo. Isso pode fazer apenas um ser divino, Deus. E como Deus teve um filho, e esse filho é tão Deus como seu Pai, o filho também é onipresente. E diz o filho, meu Pai está em mim, quando o Pai estava no céu. E diz, está em mim. Então, através de quem está o Pai? De seu Espírito Santo. É uma propriedade de Deus. O Espírito é uma propriedade, o Espírito Santo divino é uma propriedade onipresente de Deus. É a própria pessoa. Não é um poder, não é uma influência. É a mesma pessoa, mas justamente usando esse meio de onipresença. Versículo 21. Os que aceitam meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. Quem são os que amam a Yeshua, ao verdadeiro Yeshua? Não ao Jesus falso, segundo membro da Trindade. Não, esse não. Estou falando do verdadeiro Filho de Deus. Quem são?
Os que aceitam e obedecem os mandamentos são os que me amam, porque amam a mim. Meu Pai também os amará, e eu os amarei, e me darei a conhecer a cada um deles. Quem é o que vem se dar a conhecer? E ele mesmo, ou é outra pessoa? Ele mesmo disse, eu pessoalmente farei com que cada um de vocês, cada um dos meus filhos que me amam e guardam meus mandamentos, me conheçam. Versículo 22, Judas, não Judas Iscariotes, senão o outro discípulo com o mesmo nome, disse, Senhor, por que se dará a conhecer apenas, vejam a pergunta, por que se dará a conhecer só a nós e não ao mundo em geral? Por quê? Por que não fará com que o mundo cristão te conheça? Por que não se dará a conhecer a todos, se não um grupinho a nós apenas? Senhor, por quê? Por que se dará a conhecer apenas a nós, se não que ao mundo em geral? Vejam a pergunta, não diz quem enviará. Como é que vamos reconhecer? Entendeu Judas que quem vinha era Yeshua mesmo? Claro que entendeu, porque ele não perguntou quem virá, Senhor? Como nós vamos reconhecer ele? Não, a pergunta foi, por que virá somente a nós? Por quê? Senhor, por que se dará a conhecer apenas a nós e não ao mundo em geral? E Yeshua contestou, todos os que me amam farão o que eu diga. Meu Pai os amará e viremos para viver com cada um deles. Não somente vem Yeshua, senão que quem vem também, quem mais? O Pai. E quantos são? Dois seres divinos. Mas a quem eles vêm? Para quem eles vêm? Aqueles que reconhecem a Yeshua como o Filho de Deus e reconhecem que são dois seres divinos. Diz, todos os que me amam farão o que eu diga. Meu Pai os amará e viremos para viver com cada um deles. O que não me ama, não me obedece. E recordem, minhas palavras não são minhas. As que lhes digo, provém de quem? Do Pai que me enviou. Lhes digo estas coisas agora, enquanto todavia estou com vocês. Sem embargo, quando o Pai enviar o advogado defensor, que é o Espírito Santo, a forma onipresente de Yeshua, como meu representante, e aqui está falando justamente a pessoa humana de Yeshua, que não ia vir, que eles não iam ver. Ou seja, o Espírito Santo, Ele lhes ensinará tudo e lhes recordará cada coisa que lhes tenho dito. Yeshua está dizendo, meu Pai e eu viremos. Mas já não vão me ver, já não será o Filho do Homem. O que vem em forma humana não será justamente o Espírito Santo, que em hebraico se diz Ruach HaKodesh, que é justamente o Espírito separado, o Espírito divino, a presença divina. Essa seria a melhor tradução. Versículo 27. Lhes deixo um presente, paz na mente e no coração. E a paz que eu dou é um presente que o mundo não pode dar. Assim que não se angustiem nem tenham medo. Lembrem-se do que eu disse, eu vou, mas voltarei para vocês. Quem é o que volta? Ele mesmo, de outra forma. Ele mesmo, em outra forma. Ele mesmo, em espírito. Mas a mesma pessoa. Recordem do que lhes disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se deveras me amam, se alegrariam de que vou ao Pai. Quem é mais importante que eu? Destrói qualquer tipo de trindade, de igualdade e de coeternidade. Quem disse que é mais importante de todos? Quem disse Yeshua? O Pai. Versículo 29. Disse essas coisas antes de que sucedam, para que quando sucedam, vocês creiam. Não me resta muito tempo para falar com vocês, porque se aproxima o governo deste mundo. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas farei o que o Pai me manda, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Vamos, saiamos daqui. Muito bem. Vamos ler agora. Creio que ficou bem claro todo esse capítulo,
Poderia aprofundar, mas o tema que eu disse no princípio, o outro Consolador, está dado de uma maneira ainda mais detalhada a cada texto. Mas justamente isto é para te introduzir, para que veja todo o nosso material que já fizemos antes. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Falando que ia mandar outro advogado. O que acabamos de ler? Que ia mandar outro o quê? Advogado defensor. Vejam o que dizem as escrituras aqui. Meus queridos filhos, lhes escrevo estas coisas para que não pequem. Mas se algum pecar, temos um advogado. Quantos advogados temos? Que defende nosso caso diante do Pai. Temos um advogado que defende, um advogado defensor. Há um só advogado defensor. Quem é esse advogado defensor? Yeshua HaMashiach. Esse outro é justamente a mesma palavra, o advogado defensor. É a mesma palavra que se usou no outro, Parácletos, ou Parácletos, como esteja escrito em grego, Parácletos. A mesma palavra. Cristo disse, eu vou enviar outro Parácletos. Esse outro Parácletos é a mesma forma, um advogado defensor em uma forma diferente, em uma forma distinta, para que não esteja com vocês, mas esteja em vocês. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz. 1 de Timóteo 2, 5. Pois há só um Deus e só um mediador que pode reconciliar a humanidade com Deus. E é o homem Cristo Jesus. Pois há só um Deus. E essa palavra Deus não está apenas incluída o Pai, senão a divindade completa. Há uma só divindade, uma só autoridade divina, que é o Pai e o Filho. E só um mediador que pode reconciliar a humanidade com Deus. E é o homem, Cristo Jesus. Assim que quantos mediadores há? Um só mediador diante de Deus o Pai. Pode haver outro Deus, uma terceira pessoa da Trindade que venha mediar em forma de pomba? Que venha mediar entre o Cristo e nós, Cristo e o Pai? Não, a Bíblia diretamente está condenando isso. Há um só mediador, um só caminho, uma só verdade, que é Yeshua HaMashiach. João, capítulo 7, versículos 37 a 39. João 7, 37 a 39. Diz: no último dia do festival, no mais importante, Yeshua se colocou de pé e gritou à multidão: todo o que tiver sede, venha a mim. Todo o que crer em mim pode vir e beber, pois as Escrituras declaram. As que? As Escrituras declaram, e as Escrituras são a Taná, que é o Antigo Testamento, declaram, de seu coração brotarão rios de água viva. Com a expressão água viva se referia a quem? Ao Espírito, o qual se daria a todo o que cresce nele. Mas o Espírito ainda não havia sido dado. O Espírito Santo, todavia, não havia sido dado. Não estava dentro, não estava nos discípulos. Por quê? Porque Jesus, todavia, não havia entrado em sua glória. Vejam a relação. Para que o Espírito possa ser dado, Jesus tinha que ser glorificado, entrar em sua glória. O que quer dizer isso? Que o que viria, óbvio que era Yeshua, tinha que retomar todo o seu poder divino, porque estava na terra como filho do homem, e para que pudesse voltar em espírito, tinha que regressar ao céu e retomar toda a sua divindade completa, todos os seus atributos divinos completos. João, capítulo 20, versículos 21 e 22. João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Lemos. Outra vez lhes disse: a paz seja com vocês, como o Pai enviou a mim. E quem está falando é Yeshua, quero aclarar.
Yeshua, uma vez mais, lhes disse: a paz seja com vocês. Como o Pai enviou a mim, assim eu envio vocês. Então soprou. Soprou. O que fez Yeshua? Soprou. Isso não é que em seu sopro haja realmente algo especial. Está ilustrando o que ia ser o Espírito Santo, porque justamente o Espírito Santo é um sopro que diz que ninguém vê, que vem de qualquer lugar como o vento. É uma ilustração. O Espírito Santo é um sopro, se derrama, está comparado com o fogo, com a água, com o ar, porque justamente é a ilustração da onipresença de um ser divino. Então disse, soprou para ilustrar, para que entendamos, para que eles entendessem e para que nós entendamos. Mas vejam quem é o que sopra. Diz, então soprou sobre eles e lhes disse, recebam ao Espírito Santo. Recebam ao Espírito Santo. E Yeshua está ilustrando quem era o Espírito Santo, de onde procedia o Espírito Santo, e que não iam vê-lo, senão que iam recebê-lo. E o ar se respira. Onde se leva o ar? Para dentro. Então, Cristo soprou e os discípulos fizeram. O que significa? É uma ilustração física para que vejam quem era o Espírito Santo, que de onde provinha o Espírito Santo era Yeshua e que estaria já dentro dos discípulos, que iam levar para dentro e não veriam. Vejam o maravilhoso dessa ilustração. Não sei se já tinham visto alguma vez assim, mas é realmente uma ilustração gráfica de quem é o Espírito Santo. Que quem o dá é Yeshua, quem recebe somos nós. Yeshua nos dá o Espírito e nós levamos ele para dentro, mas não qualquer um, não ao mundo, senão os que creem, aos que creem que Yeshua é o Filho de Deus, aos que creem que há dois seres divinos, aos que creem que há dois deuses, o Pai e o Filho. Vamos ver o que diz Paulo, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Paulo diz nesse texto, as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se converteu num ser vivente. Mas o último Adão, ou seja, Cristo, ou seja, Yeshua, é um Espírito que dá vida. Como definiu Paulo ao Espírito Santo? Como Cristo, que é o Espírito que dá vida? Uma declaração muito chave e claro do pensamento de Paulo, que é o mesmo pensamento que tinham todos os apóstolos. É o que ensinou Yeshua, que o Espírito Santo é o próprio Yeshua. O primeiro homem, que é Adão, era um ser vivente. O último Adão, que é Cristo, é o quê? Um Espírito vivificante. Um Espírito que dá vida. João, capítulo 17... João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. João 17, 20 ao 23. Disse Yeshua, orando ao seu Pai. Está falando ao seu Pai. Não te peço só por estes discípulos, senão também por todos os que acreditarão em mim pela mensagem deles. Podemos ser eu e você, como podemos ser nós. Não peço por eles que estou orando, senão pelos que acreditarão em mim. Por quê? Pela mensagem deles. Te peço que todos sejam um, assim como tu e eu somos um. Qual é a unidade divina? O Pai e o Filho. Ou seja, como tu estás em mim, quem estava nele? Quem estava nele? O Pai. Assim como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, e que eles estejam em nós. Esse nós são o Pai e o Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. A única forma de chegar à vida eterna é crer no Pai e no Filho.
a única forma. Eles são dois que formam a unidade divina. Eles são um em unidade divina. Mas, diz Yeshua, tu estás em mim, eu estou em ti, e que eles estejam em mim, em nós. Até o versículo 23, sigamos lendo. Versículo 22. Lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Eu estou neles. Quem está em nós? Yeshua. Exato. Diz, eu, não outro mais. Eu estou neles e tu estás em mim. Que gozem de uma unidade tão perfeita que o mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto como me amas. Vamos a Efésios, voltemos a Paulo. Vamos a Efésios, capítulo 2. Versículos 17 e 18. Efésios, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz o seguinte: Cristo trouxe a boa notícia de paz tanto a vocês, os gentios, que estavam longe dele, como aos judeus que estavam próximo. Agora todos podemos ter acesso ao Pai por meio do mesmo Espírito Santo, graças ao que Cristo fez por nós. Diz que através de quem podemos ter acesso ao Pai? Através de quem? Eu gosto mais de como está na Reina Valera 60, que diz: E veio e anunciou as boas novas de paz a vós que estavam longe e aos que estavam próximo, porque por meio dele, uma pessoa, uns e outros, temos entrada pelo mesmo Espírito ao Pai. Esse Espírito de quem é? Vai definir agora o próprio Paulo em Gálatas 4:6. Gálatas 4:6, vamos ler na Reina Valera 60. Diz Gálatas 4:6: E porquanto sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual clama Abba, Pai. O Espírito de quem? Do Filho de Deus, não o espírito de uma terceira pessoa da Trindade, como nos ensinaram que tomar leite fortifica os ossos, todo tipo de mentira. Justamente a Bíblia ensina, e Yeshua principalmente, e todos os discípulos, que o Espírito Santo é o Filho de Deus, e Yeshua HaMashiach. Vamos a 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Uma definição magistral do apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vou ler na Nova Tradução Vivente. E diz o seguinte: 2 de Coríntios 3, 17 e 18. Pois o Senhor é o Espírito. Quem é o Espírito? O Senhor. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E há um só Senhor. É Yeshua HaMashiach. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem é que lemos que vai nos dar liberdade? O Filho. Se o Filho nos liberta, seremos verdadeiramente livres. Versículo 18. Assim que todos nós, a quem nos foi tirado o véu, justamente o que estamos fazendo, tirando-te um véu. Tínhamos um véu posto completamente, que era justamente a Trindade, que era todas as doutrinas equivocadas, que era a alimentação equivocada. Tínhamos um véu completo. Diz, assim que a todos nós, a quem nos foi tirado o véu, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor que é o Espírito. Quem diz que é o Espírito?
O Senhor, que é o Espírito, nos faz mais e mais parecidos a Ele à medida que somos transformados à sua gloriosa imagem. Uma definição absolutamente clara. Não faz falta nem sequer falar muito mais disso. O Senhor é o Espírito. Quando nos é tirado o véu, entendemos que Yeshua HaMashiach é o Espírito Santo de Deus que mora em nós. De tudo o que vimos, e há muitíssimos outros versículos, claro, que poderemos colocar aqui, mas vocês podem ver em outros vídeos que já citei. Somente vou contestar algumas perguntas que podem surgir. Por exemplo, se o Espírito Santo é o Filho de Deus, significa que já existia antes de quando veio ao mundo gerado em Maria? Essa é uma pergunta válida. Uma pergunta, porque todos nos ensinaram que Yeshua foi gerado pelo Espírito Santo. Então dizem, não, espere. Se o Espírito Santo gerou a Cristo, então, será que Yeshua é o Filho do Espírito Santo? Vamos ler o que dizem as Escrituras. Vamos a Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vou tocar somente em 2 ou 3 perguntas fundamentais, as quais passam doutrinas equivocadas. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 21 diz assim. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 21. Este é o relato de como nasceu Jesus o Messias, Yeshua HaMashiach. Sua mãe, Maria, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de que a boda se realizasse, enquanto todavia era virgem, ficou grávida, mediante o poder do Espírito Santo. José, seu prometido, era um homem bom e não quis envergonhá-la em público. Portanto, decidiu romper o compromisso em particular. Enquanto considerava essa possibilidade, um anjo do Senhor apareceu em um sonho. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenha medo de receber Maria por esposa, porque a criança que ela leva dentro de si foi concebido pelo Espírito Santo. Foi concebido por quem? E terá um filho e o chamará Jesus, porque ele salvará ao seu povo de seus pecados. Justamente as pessoas dizem, vê se quem concebeu Jesus foi o Espírito Santo. Se assim fosse, Jesus não seria filho do Pai, seria filho de quem? O Filho do Espírito Santo. Então teria que dizer, eu sou não o Filho do Pai. Meu Pai não é o Pai. O que me concebeu em Maria é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E não tem absolutamente nada a ver o que diz o texto. Diz que foi concebido do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, o que é muito diferente. E depende da tradução. O que aconteceu então? O que aconteceu foi o seguinte, que Yeshua, que já existia, que era o Criador, era o Verbo, já estudamos, que estava com Deus antes da criação, porque Ele criou tudo, não começou a viver a partir de Maria, senão que Ele é o Criador de todas as coisas criadas que há. Ele nasceu de seu Pai, mas não na terra, senão que no céu nasceu de seu Pai. Ele veio e se gerou em Maria. Então, se estamos entendendo que o Espírito é Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach veio e entrou em Maria e foi concebido de quem? Do Espírito Santo. É muito simples de entender. Isso sim, deu para entender isso? Veio o Espírito Santo, que é Yeshua HaMashiach, e entrou em Maria. A mecânica disso eu não posso explicar porque não está relatada, nem nos interessa como foi o assunto, mas ele tem poder para fazer o que quiser, ele é o Criador, imaginem. Então ele disse, agora eu entro aí, tomo a natureza humana que quero, mas foi pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Deus Filho, Yeshua HaMashiach. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta.
No batismo não haviam 3 pessoas? 3 pessoas no batismo se dizem. Não há 3 pessoas no batismo, todo mundo diz. No batismo estavam as 3 pessoas e vemos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo descendo. Bom, tenho que te dizer que no batismo sim, haviam 3 pessoas, realmente. Estavam o Pai, o Filho e João Batista, que estava batizando Jesus. Essas são as 3 pessoas que haviam. Não havia outra pessoa. Vamos ler o que dizem as Escrituras. Vamos a Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17. Mateus 3, 16 ao 17. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, os céus se abriram e viu ao Espírito de Deus que descia sobre ele como uma pomba. Quem viu? João Batista. Aí temos uma pessoa, ao Espírito de Deus que descia sobre ele como uma pomba. E uma voz disse desde o céu: Este é meu Filho amado, quem me dá grande gozo. Justamente está o Pai e o Filho. Isso que desceu como uma pomba, não foi uma pomba. Para nada que foi uma pomba, foi uma luz que a João Batista parecia que era como a forma, parecido, do melhor que ele pôde explicar como uma pomba. Foi a glória do Pai descendo sobre seu filho, estava marcando seu filho. Que espírito foi o que desceu sobre seu filho? Foi o espírito de seu pai. Por isso, Yeshua disse: o que está comigo, quem é? Meu Pai. Por isso lemos tudo o que estava em João 8 e demais capítulos. Yeshua disse: o que está comigo e que dá testemunha de mim é meu Pai. Então, quem desceu do céu em forma espiritual e um pouco visível para que João Batista visse que realmente havia batizado o Filho de Deus? O Pai. O que estava com ele, porque não havia ninguém mais. Então, não desceu uma terceira pessoa, não desceu o Deus Pomba, a terceira pessoa da Trindade. Não desceu o Pai de Yeshua que o gerou em Maria. Não. Quem desceu foi justamente o Espírito Santo do Pai, que foi o mesmo Espírito que o levou ao deserto, porque era o Espírito que o guiava, era o Espírito que permanentemente estava com Yeshua HaMashiach. Ele disse: eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim. E somos quantos? 2. E somos 2. Assim que não haviam 3 pessoas, como explica a Trindade. Havia 2 pessoas divinas e havia uma pessoa humana, que era João Batista. E aí se entende que enquanto o Pai vem, ele também fala? Exatamente, o Pai está no céu e está falando, está assinalando: este é meu Filho amado, e o marca com uma luz especial, como se fosse uma lanterna para dizer este, para que não se equivoquem e pensem que era outro que estava ao lado. Estava no céu, mas enviou essa luz. O Pai estava fisicamente no céu, mas espiritualmente desceu e invadiu de forma espiritual seu Filho. Exatamente. A outra pergunta é: e o pecado imperdoável contra o Espírito Santo não é justamente tirar o Espírito Santo da Trindade? Não será rechaçar a Trindade o pecado contra o Espírito Santo? Vamos a Mateus capítulo 12, versículos 24 ao 32. E vamos ler na Reina Valera 60. Mais preciso, Mateus 12, 24 ao 32. Mas os fariseus, ao ouvi-lo, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Sabendo Jesus os pensamentos deles, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo é assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. E se Satanás expulsa fora Satanás, contra si mesmo está dividido. Como, pois, permanecerá seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Os fariseus, os pastores e os doutores estavam jogando a culpa em Yeshua, que ele tinha poder para expulsar demônios, porque justamente diziam que ele estava endemoniado, que tinha o espírito de Satanás dentro de si. Mas diz Yeshua: mas se eu
pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, certamente chegou a vocês o reino de Deus. Porque como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar seus bens se primeiro não lhe amarrar? E então poderá saquear sua casa? O que não é comigo contra mim é, e o que comigo não se ajunta se espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Aqui é quando as pessoas se aterrorizam e dizem, não falemos nem entremos no tema do Espírito Santo, porque estamos entrando no pecado da blasfêmia que não tem perdão. Mas o assunto de toda esta mensagem é conhecer ao Pai e ao Filho. Poderia-se estar cometendo ou em terreno de cometer essa blasfêmia, justamente nem sequer sabendo, quando rechace a verdade. Por quê? Em primeiro lugar, temos que nos localizar. Cristo está dizendo esta mensagem aos pastores, fariseus e sacerdotes da lei que estão acusando ele de que ele tem um espírito mau. Quando ele disse que era o Filho de Deus. Quando ele disse que ele tinha poder pelo Espírito de Deus. E eu dizer que eu tenho poder pelo Espírito de Deus, significa, dizia Yeshua, que o reino de Deus chegou a este mundo. E o reino de Deus era ele, porque quem havia chegado à terra? Quem havia chegado à terra? Quem havia chegado? Yeshua havia chegado. E Yeshua havia chegado à terra. Então, ele se define como o reino de Deus e diz, pelo poder do Espírito Santo, eu posso expulsar demônios. Isso significa que Deus chegou à terra, porque é mais poderoso que o diabo. Eu posso expulsá-lo. O que está aqui é mais poderoso que o diabo. E esse mais poderoso que o diabo sou eu. Se vocês dizem a mim que eu não sou Deus, e vocês dizem a mim que eu não sou o Filho de Deus, vocês estão cometendo o pecado contra o Espírito Santo. O que diga que Yeshua não é o verdadeiro Filho gerado de Deus, está em terreno de cometer e cometendo o pecado contra o Espírito Santo. O que diga que Yeshua não é Deus, porque ele acaba de declarar, está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Mas há mais, para que entendamos este assunto. Cristo disse, vocês podem blasfemar, não é que podem, é perdoável se blasfemam contra qualquer coisa, mas nunca contra o Espírito. Agora, há que diferenciar duas coisas. Está o Cristo humano e o Cristo divino. É a mesma pessoa, mas o Cristo humano é a natureza que adquiriu, que não tinha antes de adquiri-la. É a natureza que adquiriu de Maria. Cristo não era, Yeshua não era nosso irmão, mas se fez nosso irmão. Cristo não era humano, mas se fez humano. Cristo era Deus e tomou a humanidade sobre si. Essa humanidade é o que estou chamando Cristo humano, o que Yeshua chama o Filho do Homem, porque o Filho do Homem não é o Filho de Deus. O Espírito Santo não é Filho do Homem. Quero que entendam esse conceito. O Espírito Santo é o Filho de Deus. O Filho do Homem é o Filho de Maria, o visível, o carnal. Por isso estamos esperando a segunda vinda gloriosa de quem? Do Filho do Homem. Vejam, quando venha o Filho do Homem, porque o Filho de Deus já veio à Terra, e veio faz muito tempo, e veio em forma de Espírito. Esse é o Espírito Santo. O que estamos esperando é a vinda do Filho do Homem. É a mesma pessoa, mas é sua humanidade. Compreenderam o conceito que eu estou ensinando? Ok. Então, quando vejamos com os nossos olhos a humanidade de Yeshua, é justamente a segunda vinda de Cristo. Aqui estamos esperando em glória, que ele disse que todo olho verá. É a segunda vinda do Filho do Homem.
Mas o Filho de Deus, sim, já veio ao mundo, porque é o Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo. Mas não veio a todo o mundo, senão que veio àqueles que creem nele, aos seus filhos, porque justamente estudamos hoje em João 14, que é o que passamos hoje no tema. Então, entendendo o que é o Filho do Homem e o Filho de Deus, Yeshua diz, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, o Filho de Deus, não lhe será perdoada. A qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra a humanidade de Yeshua, lhe será perdoado. Mas o que fale contra o Espírito Santo, que é justamente a divindade de Yeshua HaMashiach, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Para compreender exatamente isso, devemos ter compreendido todos os temas anteriores. Devemos compreender, justamente, que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, que não há um Deus Espírito Santo, para compreender o que é exatamente o pecado contra o Espírito Santo, que não há um Deus que se chama Espírito Santo. Se nós não compreendermos isso, não poderemos compreender qual é o pecado contra o Espírito Santo, porque não sabemos o pecado contra quem seria. Então, para compreender isso, justamente o Espírito Santo não é um ser chamado Deus Espírito Santo, parte da Trindade. Isso é essencial para compreender o pecado contra o Espírito Santo, que não é uma parte nem uma pessoa da Trindade, que não é um ser separado de Cristo. Enquanto não compreendermos isso, não compreenderemos o que é exatamente o pecado contra o Espírito Santo. Não é um ser separado de Cristo, não é um ser parte da Trindade, não é a terceira pessoa da deidade. Também temos que compreender que não é a união entre o Pai e o Filho, como alguns entendem. Tampouco é a união do Pai e do Filho. Para compreender o pecado contra o Espírito Santo, temos que compreender que o Espírito Santo é o próprio Yeshua HaMashiach. E o pecado contra o Espírito Santo não é falar contra Yeshua ou tirar sua divindade ou pecar. O pecado contra o Espírito Santo é o rechaço contra a verdade. Em qualquer forma, quando Yeshua te dá a verdade, rechaçar a verdade é o pecado contra o Espírito Santo, porque o que está te falando é o Espírito Santo, em todos os níveis. Por isso é muito profundo. Para compreender o pecado, temos que saber o que estamos rechaçando e temos que compreender a deidade. Por isso, justamente, aprendemos toda a deidade. Aprendemos que há dois seres divinos, um é o Pai e o outro é o Filho. Compreendemos que o Filho é o nosso Deus, é o nosso Criador, é a quem devemos adorar para adorar o Pai. E compreendemos também agora que o Espírito Santo é Yeshua. E quando Yeshua diz os meus mandamentos, quando desobedece os seus mandamentos, já está em terreno do pecado imperdoável, porque é rechaçar a obra de Yeshua em ti. Isso é, quando te fala tua consciência, quando está te mostrando a verdade, seja na comida, seja na doutrina, seja em todos os aspectos que ele te mostre a verdade. Se você rejeita, está rejeitando não a verdade simplesmente, senão ao Espírito Santo que está te mostrando a verdade. Este é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Rejeitar a obra de Yeshua em ti, que quer te transformar completamente, porque justamente agora está compreendendo que Yeshua HaMashiach é o Espírito Santo da promessa, e ele quer te levar a toda a verdade. Mas se você rejeita, se rechaça, está pecando contra quem? Contra o Espírito Santo, porque ele é a verdade. Vamos terminar com Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Diz:
Portanto, já que temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, quem? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, e Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Filho de Deus. Aferremo-nos ao que cremos. Nosso sumo sacerdote compreende nossas debilidades porque enfrentou todas e cada uma das provas que enfrentamos nós. Quantas enfrentou Yeshua? Diz todas e cada uma das provas que nós enfrentamos. Sem embargo, ele nunca pecou. Assim que acerquemo-nos com confiança ao trono da graça de nosso Deus. Ali receberemos sua misericórdia e encontraremos a graça que nos ajudará quando mais necessitaremos. Justamente é o único que pode nos ajudar. É o único que me pode ajudar. É o único doutor. É o único que pode estar em nós. Não há ninguém mais. Está o Pai, está Yeshua e estamos nós. Queremos chegar à vida eterna? Temos que aceitar Yeshua e deixar que Yeshua nos guie. Hoje nos tirou justamente o véu que tínhamos posto acerca de quem era o Espírito Santo. O Espírito Santo é Yeshua mesmo, e ele é quem te leva a toda a verdade. Já depende de ti se você quer escutar sua voz ou quer escutar os conselhos dos homens. Vamos ler o último texto, Hebreus capítulo 2, versículo 16. Hebreus 2, 16 ao 18, diz... Hebreus 2, 16 ao 18. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar aos anjos, senão que veio para ajudar aos descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que, em todos os sentidos, ele se fizesse semelhante a nós, seus irmãos. Como se fez Deus Filho conosco? Como se fez? Semelhante. Deus é nosso irmão. E Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso Criador, é nosso irmão. Ele é nosso irmão, porque se fez justamente humano. Para que fosse nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso diante de Deus. Então poderia oferecer um sacrifício que tiraria os pecados do povo. Devido a que ele mesmo passou por sofrimentos e provas, pode ajudar-nos quando passemos por provas. Há uma só pessoa que pode te ajudar em todos os teus problemas. Há uma só pessoa que pode compreender o que você está passando, o que está sentindo, o que tem vivido. Há uma só pessoa. E essa pessoa se chama Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, que a sua vez é o Espírito Santo da promessa. Muito bem, espero que esse tema tenha sido uma bênção para ti. Temos terminado o nosso tema dar do dia 28. Fica uma só pergunta, mas não vou contestar hoje. Vou contestar no Shabat que vem, que será... Mas se em Mateus 28, 19, Yeshua diz para que nos batizemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bom, justamente esse será o nosso próximo tema, o batismo. Assim que não perca, será dentro de 7 dias, no próximo Shabat. Nos encontramos amanhã, no dia 29. Que continue tomando teus sucos e desfrutando dessa vida que o Criador nos deu. E se o Criador fez o animal mais poderoso, que se chama Behemoth, e que tem uns ossos que não necessitam de nenhum aditivo, nem necessita nenhum leite de nada, confie que tomando as ervas vai desenvolver a melhor capacidade muscular e óssea que necessita. Nos vemos amanhã no dia 29.